Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início, né, mais um encontro da nossa disciplina de tópicos especiais de gestão municipal, do curso de administração pública aqui do IFAL, curso da UAB, né? E o encontro de hoje com foco na revisão para a prova, né? Então, a gente vai trabalhar, né, discutir aqui os principais pontos que a gente viu e detalhar um pouco mais o que vai, né, comentar o que existe uma possibilidade maior de cair na prova, tá? E aí, só lembrando dois pontos, né? Primeiro, a prova vai ser sobre os tópicos que a gente viu na primeira aula, né? Então, vai ser basicamente o que a gente viu na primeira aula, e a gente vai repassar esses conceitos aqui agora, até de uma forma mais rápida, tá? Porque é a primeira aula, só que mais curta, né? Enfatizando, como eu falei, os principais pontos, então a gente já tem isso. Né? E lembrar que a prova já é sábado, né? E a primeira aula, inclusive, pessoal, como eu comentei aqui antes de gravar, eu tive um probleminha com o YouTube para subir a aula, mas eu já resolvi lá a questão do YouTube, então, assim, a aula já está lá, disponível o link, tá? E aí, consequentemente, essa aula aqui também vai ser mais prático para lançar, né? Assim que baixar, eu consigo lançar hoje mesmo, provavelmente, e está lá disponível para vocês. Mas, como eu disse, é só um reforço daquilo que a gente já trabalhou na nossa primeira aula, né? Que não são todos os tópicos da disciplina, são os tópicos que vão cair basicamente aí na prova, como é uma disciplina mais curta, sendo um pouco mais objetivo nesse processo de avaliação aí com vocês, ok? Deixa eu projetar aqui. Vou usar inclusive esse espaço também para informar, né? A gente conversou um pouco aqui antes, que a atividade 1 ela vai ser prorrogada, né? Alguns colegas solicitaram isso, então eu vou deixar ela até terça-feira, dia 16, tá? Então, atentem aí que em vez de amanhã, né? 14 vai para o dia 16, mas vocês ainda têm mais uma atividade, né, para essa semana e ainda tem a prova. Então, cuidado aí com a questão do tempo para não se complicar, né? E atrapalhar aí na preparação para a prova de vocês, ok? Deixa eu projetar aqui para a gente começar a trabalhar especificamente os tópicos. Vou colocar aqui para apresentar. Ok. Então, só lembrando, tá? Que eu não consigo mais visualizar o chat, né? Qualquer coisa que vocês precisarem aí falar, podem falar, tá? Que aí eu não consigo ver especificamente vocês. Eu só consigo ouvir, então qualquer dúvida vocês podem falar aí. E a gente vai trabalhando. Deixa eu só pegar aqui. Ok, então vamos lá. Vamos trabalhar, né, nossos tópicos. Opa. Tá passando. Então vamos lá, pessoal. Nossa disciplina de tópicos especiais, né? Mais uma vez, uma disciplina mais curta. Só lembrando aí para vocês quais foram os tópicos, né, que a gente trabalhou. Quais são os tópicos da disciplina, né, da maneira geral. São esses 5 tópicos. E a nossa prova vai se concentrar basicamente aí nesses dois primeiros, né? Que é a questão da organização e dos instrumentos. Principalmente aí, no que se refere aos instrumentos, são os conceitos básicos, né? Até porque eles são abordados em outras disciplinas, então não faria sentido a gente cobrar tudo de novo, ficar aqui reforçando, tá? A ideia, como eu falei da disciplina, é que vocês tenham, que ela seja algo mais prático mesmo, que vocês tenham como atividades o manejo de alguns instrumentos, né, que alguns talvez não conhecem, ou não têm essa familiaridade, ou digamos assim, essa frequência de consulta, muito mais do que uma questão, digamos assim, conceitual mesmo, de qual é o conceito disso, qual é o conceito daquilo. Lógico que na prova, né, agora, né, como vocês não têm como consultar alguns instrumentos, então, assim, acaba sendo uma coisa mais tradicional, aquela prova mesmo, com perguntas tal. Mas a ideia das atividades foi justamente essa, de fazer uma coisa mais prática, né,
vocês pudessem acessar e manejar esses instrumentos e que isso, no caso, né, como eu comentei agora há pouco, se perpetue, né, seja na condição de cidadão ou na condição de profissional aí da área, tá? Lembrando ainda que esses 3 outros pontos aqui eu vou disponibilizar para vocês de forma assíncrona, tá? Mas não vai cair na prova. Então, o primeiro ponto, né, que é a questão da urbanização, que é o ponto principal. Como eu disse, tá? Vocês vão ver que os slides, eles não são os mesmos, eu dei uma enxugada, né, no que vai ser principal, e também vou passar aqui de forma um pouco mais rápida, tá, gente? A ideia não é que a gente faça uma aula de novo da mesma coisa, etc e tal. A ideia é que a prova, tá? Ela tem algumas questões fechadas e questões abertas, mas predominantemente fechada, certo? E aí, assim, geralmente eu gosto de misturar, sei lá, VOF, marca X, de relacionar, enfim, tentando fazer variações, né? Tanto para questões fechadas e se for aberta, são questões mais conceituais de uma maneira geral, beleza? Então a gente viu lá que a questão da urbanização, né? Trata de uma maneira geral desse crescimento que a gente tem, né, ao longo do tempo das cidades, no que se refere à saída, né, um processo de transformação de campo em cidade, né, um processo que envolve a saída, o crescimento desses espaços, o crescimento da população nesses espaços, né, a questão do êxodo, enfim, tudo que envolve o processo de urbanização, e tudo que gera em termos de ação de políticas à medida que esses espaços estão crescendo. Então, à medida que o território vai crescendo, né, isso demanda infraestrutura, à medida que a população daquela região vai crescendo, né, demanda políticas para esse ponto também da população. Então, a urbanização nada mais é do que isso, né, o entendimento do crescimento, tanto em extensão e, consequentemente, da infraestrutura necessária para isso, como de população, e, consequentemente, da infraestrutura, né, ou prestação de serviços ou políticas relacionadas a isso, tá? E aí a gente viu, pessoal, que existem alguns fatores que impulsionam essa urbanização, né? E aí a gente citou a questão das atividades comerciais, muitas vezes as pessoas buscam essas cidades, né, essas metrópoles, que a gente vai até falar, na intenção de ter mais acesso a serviços, a condições, né? Os serviços informais, né, faz com que isso também cresça, a industrialização da maneira geral, e a modernização do campo, né, que é um fator de repressão, digamos assim, do campo, que faz com que as pessoas elas saiam, porque não existe mais aquela condição que elas viviam, né, seja de trabalho, não existe mais aquele tipo de trabalho, e aí elas acabam migrando, buscando outras alternativas. Tá? A gente viu também que já existe há muito tempo, né, essa questão do crescimento, tanto essa questão de crescimento de território, de população, como essa questão desse processo de transformar o rural em urbano. Isso já existe há muito tempo, né? A gente falou até de Brasil, do crescimento das civilizações, enfim. Mas de forma legal, aí a gente consegue perceber isso mais a partir dali do Decreto-Lei de 38, né? Que foi aquele decreto importante na questão da transformação que transformou em cidade, né? Os municípios, independente de infraestrutura, enfim, das características exatamente deles, mas fez essa transformação e automaticamente, né, em termos de nomenclatura, a gente consegue perceber que essa transformação já é um processo de urbano, muitas vezes se aproximando ou se transformando ali, de rural, desculpa, se transformando, se aproximando mais de urbano, tá? A gente comentou aqui a guinada, né, o crescimento que vem acontecendo ao longo dos anos, né, da população rural e população urbana. A gente tinha, nos anos anteriores, nas décadas anteriores, uma população predominantemente rural, e aí agora a gente tem uma população predominantemente urbana, isso já ali em meados da década de 60, 70, né? E aí, querendo ou não, esse crescimento, né, ele normalmente é associado a um crescimento desordenado, não estruturado, né? E muitas vezes um crescimento populacional, né? Seja por crescimento da população daquela região mesmo, ou pessoas que estão em deslocamento, para regiões ou cidades que não têm suporte até, não têm capacidade muitas vezes
de comportar e de prestar serviço, né, para todos de uma maneira igual, ele acaba gerando algumas consequências, né? E aí a gente citou algumas, a questão da favelização, né, que é um termo relativamente pesado, mas a gente consegue entender como um processo social que vem acontecendo nas últimas décadas, e a gente consegue acompanhar isso visivelmente, né, em todas as regiões, tá? Independente de município, de estado, enfim, isso é um fato. A questão do excesso do lixo também, e a gente consegue, inclusive, perceber uma relação entre esses, né, entre essas circunstâncias, entre esses, digamos assim, consequências. Então, o lixo crescente, seja o lixo decorrente de descarte corriqueiro de forma errada, né, ou por decorrente de regiões que não têm acesso ao serviço de coleta, né, digamos assim, enquanto serviço público mesmo. E aí acaba acontecendo o descarte de maneira incorreta. Isso, consequentemente, gera problemas como das inundações, né? A gente, não sei se todo mundo é de Alagoas, mais uma vez, mas vai e vem, acontece, né? Problemas semelhantes aqui de enchentes, tivemos algumas bem complicadas aqui no nosso estado e no Brasil como um todo, né? A gente vê que tem um período mais chuvoso em determinadas regiões que acabam gerando problemas como esse. E não só pelo lixo, tá? Mas, assim, é um dos fatores, logicamente, que prejudica. E isso, querendo ou não, prejudica mais uma série de outras coisas, como, por exemplo, água, né? A disponibilização de água para as pessoas. Não sei se vocês lembram que teve um agora, há pouco tempo, né? Que parou o sistema Pratagi, que é um dos principais aqui de Marcel, de abastecimento. Então, assim, como tudo está conectado, né? A poluição, de uma maneira geral, não só poluição de água, né, mas aqui poluição sonora, poluição, a gente falou de alguns tipos, e quanto maior a cidade, né, mais incidência, né, de sonora, no ar, dos rios, enfim, das ruas, né, e como algumas capitais ou alguns municípios, de uma maneira geral, já criam aí alternativas, já buscam alternativas, né, citei aqui o exemplo de São Paulo, né, com aquela lei, não lembro agora o nome da lei, tá? Mas com relação à poluição visual, né? Que para tentar frear, né, a quantidade de placas, esse tipo de material que fica exposto lá nas ruas, nos centros. Violência, tá? E aí, assim, violência de uma maneira geral, tá? Não que não exista, né, no âmbito rural, mas fato que a incidência é maior, sim, nas áreas urbanas e, mais uma vez, quando existe um crescimento desordenado, consequentemente, algumas ações políticas gerais são afetadas, e aí, digamos assim, que existe a possibilidade, né, indícios de um maior índice de violência naquela região. Transporte também, mais uma vez, né, à medida que a população está crescendo, exige ali um volume maior, seja de linhas, seja de ônibus, enfim, seja de horários, né, que muitas vezes esse serviço, a disponibilidade da prestação de serviço não acompanha o crescimento daquela região. E, assim, esses são alguns dos problemas, digamos assim, que a gente citou aqui, mas, logicamente, existem outros, tá? Caso seja isso perguntado, né, em prova, vocês podem não somente citar esses aqui, mas citar outros que a gente consegue perceber, inclusive, no nosso dia a dia, né? Acho que todo mundo aqui, independente de onde está, onde mora, enfim, consegue perceber um pouco desse processo, né, de saída do rural, da mudança do rural para o urbano. Alguém aqui comentou, inclusive, que mora em área rural, né? Mas, assim, mesmo o pessoal que mora em área rural, eu acredito que consegue perceber ali onde mora, nas regiões, né? Muitas vezes esse crescimento de território urbano, digamos assim, em detrimento de rural, né? E mudança, seja das pessoas, esse tipo de fato acontece. Lógico que a gente comentou também na aula, né? Que a gente percebe também, ao longo dos anos, um processo agora reverso, né? Das pessoas estão meio que fugindo do caos urbano e procurando locais mais refúgios, digamos assim, em regiões mais afastadas, né? Então, isso também tem acontecido, né? Mas, de uma maneira geral, ainda o que prevalece é a questão do crescimento urbano em detrimento do rural. Beleza? Essa urbanização, né, como a gente falou lá atrás, ela decorre de alguns pontos. Um dos grandes fatores aí é a questão da indústria,
né, desse período industrial, né, da consequência, digamos assim, de um processo e de um crescimento industrial no mundo todo, tá? E esse crescimento industrial, ele gera ali alguns fatores atrativos e repulsivos, né? Isso é importante lembrar, tá? Porque, assim, apesar do nome ser bem familiar, né, é importante que a gente entenda o que significa cada coisa. Né? Os atrativos são os fatores que fizeram ou fazem com que as pessoas se desloquem para lá, como condições de trabalho, enfim. E os repulsivos, aquele que a gente já citou, né? Da questão da máquina, substituindo a mão de obra no rural, enfim. Então, seria interessante vocês darem uma reforçada nessa questão dos fatores repulsivos e fatores atrativos, tá? E aí, pessoal, um outro ponto importante aí para a nossa prova, tá? Observem, tá, gente, que eu estou passando bem rápido até e bem por alto. E assim, mais uma vez, nos pontos mais importantes, nos pontos que vocês têm que ter um pouco mais de foco, que pode ser, tem mais incidência, né, possibilidade de ser cobrado, tá? Então, aquela questão geral ali do conceitual de urbanização, aquela questão ali das, digamos assim, das consequências, essa questão da urbanização decorrente da industrialização do atrativo repulsivo, essa questão aqui especificamente e é uma questão bem mais conceitual, né, da hierarquia, né, que a gente tem lá a questão da conurbação, o que é cada um deles, né, o que é conurbação, o que é quando você junta ali duas ou mais cidades próximas em detrimento do crescimento, né, das outras, então eles fazem tudo ali muito juntas, né, existem políticas juntas, por exemplo, lá do ABC de São Paulo, mas existem outras aqui também. A questão da metrópole, né, que são aqueles grandes centros industriais e comerciais de serviço e tal. A questão da megalópole, né, que seria a conurbação de duas metrópoles, então entender a diferença entre conurbação, metrópole e megalópole, né? E, né, existem os outros, digamos assim, os próximos níveis, como cidade global, que é aquela que influencia o mundo todo. E lembrar que no Brasil existe também a classificação, né, trazida ali pelo IBGE, dos centros urbanos, né, que são as metrópoles, e aí eles fazem essa subclassificação, né, de grande metrópole nacional, que seria São Paulo, né, que figura aí como a principal do Brasil, as metrópoles nacionais, que são locais industrializados, né, com grande desenvolvimento, mas que não estaria enquadrado ainda como grande metrópole nacional, que é tipo Rio, Brasília, enfim, outros estados que nós temos aqui. Metrópole, né, que lógico já é um termo grande, né, já é uma cidade industrializada, tal, tudo isso com grande força, digamos, econômica, né, em termos de PIB, prestação de serviço, né, esse tipo de coisa, mas não seria uma metrópole nacional. Então, a gente tem ali Fortaleza, aqui, né, Salvador, Recife, Belo Horizonte, entre outras, e que isso não significa que todas as capitais estão enquadradas como metrópole, tá? Prestar atenção que capitais são as capitais normais, mas as metrópoles são, digamos assim, cidades, né, independente de ser capital ou não, tá? Que a gente tem em São Paulo, por exemplo, Campinas, que é uma grande cidade, né? E entender que as capitais são as capitais que a gente tem ali institucionalizadas, né, como centros ali daquele estado. Então, assim, a gente viu, tem até não está aqui, né, mas lá no outro slide tem aquele mapa, né, falando do processo de urbanização e tal, entender, e aqui um fluxo, né, entender que existe esse processo industrial, faz com que existe um crescimento do território, digamos assim, urbano, e acabe gerando esse processo de saída, né, esse processo de êxodo ali do urbano, do rural para o urbano, as cidades começam a crescer, se desenvolvem, se tornam metrópoles, e aí começa a se estruturar essa questão da hierarquia urbana, tá? E aí a gente passa para o segundo tópico, né, que é o tópico do mar. Alguma dúvida com relação aqui, esse primeiro tópico? Lembrando que a ideia aqui não é, mais uma vez, falar os conceitos, tá? Mas trazer o que é mais importante e o que tem mais probabilidade de cair na prova. Tranquilo? Tá, só me tire uma dúvida, por favor, alguém. No dia da prova, que já é semana que vem, vocês têm a minha prova e mais uma prova, correto? Perfeito. Exatamente, professor. Teremos duas. Pronto, beleza. Só para uma questão de ajuste aqui, de questões, tempo, essa coisa. Obrigado.
No segundo tópico, tá, gente? O segundo tópico é o que tratou aí de PPA, de LOA, né, dos instrumentos. Como eu já falei para vocês, o que é a ideia aqui não é a gente, mais uma vez, destrinchar, tal, detalhar esses instrumentos, né? Porque vocês já viram. A questão aqui toda é trabalhar alguns conceitos gerais, tá? Então, assim, esse tópico vai cair? Vai cair na prova. Então, o que é que seria interessante que vocês fixassem aqui nesse segundo tópico, né? A gente falou, né, que esses instrumentos aqui, eles aparecem nessa disciplina porque são neles que a gente consegue estabelecer ações, né, para, digamos assim, resolver alguns problemas, né, de crescimento desordenado, né, então a gente, por meio das políticas que estarão ali estabelecidas nos instrumentos, né, e o que é importante a gente frisar aqui, né, desse tópico aqui para vocês, né, que essa questão do desenvolvimento urbano é algo que já existe legalmente, está lá na Constituição, tá? Isso começou lá com a reforma, mas está na Constituição, né? Especificando o que é obrigação, digamos assim, do Estado, né? E aí eu não estou falando do Estado, o ente Estado, né? Mas estou falando do Estado de maneira geral. Lembrando que essa parte, né, está muito mais atrelada aos municípios, né? Existe, lógico, infraestrutura federal, tal, mas está mais atrelada aos municípios. Saber que essa questão que já está posta na Constituição, né, que é considerada ali a emenda da reforma urbana, com esses pontos aqui, tá? A obrigação do Estado, submissão da propriedade da função social, direito à cidade, gestão democrática das cidades, e entender os conceitos básicos de PPA, LDO e LOA, tá? Então, assim, como eu falei, não vamos detalhar mais uma vez o que tem numa... uma coisa importante, por onde eu vou estudar, né? Pelo que está no Moodle, eu vou falar cigarro, pelo que está no Moodle. Então, assim, se você pegar o slide, pegar o material complementar e der uma olhada, né, no primeiro tópico, né, eu acho que o material complementar são os 3 vídeos, que são os vídeos que estão aqui. Acho que no segundo tópico. Mas, o slide. Então, se você pegar o slide mais os vídeos lá de PPA, LOA, né, o que tiver lá de complementar, é o suficiente para você estudar, tá? Não vai precisar sair disso, não. Vocês vão ver que no tópico 2, né, no tópico que não vai cair na prova, por exemplo, nos outros, na unidade 2, na verdade, vocês vão ver que tem um livro lá de material complementar, né, que é um livro da UAB, mas não é nem dessa disciplina especificamente, mas é um livro que fala só sobre plano diretor. Mas, primeiro, não vai cair esse tópico, e segundo, se fosse cair, provavelmente não seria o livro todo da, que é um assunto só. Mas com relação aqui, é basicamente entender o que é o plano, o que é PPA, conceituar, saber conceituar o conceito do PPA, saber conceituar o conceito de LOA e de LDO. Quando eu falo assim, saber conceituar o conceito, porque pode ser uma questão fechada ou aberta, né? Então, assim, saber o conceito se tiver lá numa questão fechada, para você não confundir, e saber conceituar, se for uma questão aberta, que pergunte, e você saber explicar o que é tal, o PPA, a LOA e a LDO, tá? E aí do que trata, qual é a diferença de um para o outro, né? Uma é longo prazo, outra é curto prazo. Então, esses conceitos gerais aí de PPA, LOA, né? Então, a gente tem o PPA como algo mais estratégico, de médio e longo prazo, tratando ali de diretrizes, objetivos e metas, a cada 4 anos, né? Que ele é executado, se planeja e o governo ele executa um ano do anterior e depois mais 3 anos, né? E aí depois, não vou passar de novo o vídeo, tá? Mas aí vão dizendo mais ou menos as áreas que vão estar lá. Tem a questão dos períodos, né, que vão ser de aprovação, mas assim, de antemão já digo que não vou cobrar isso, tá? Das datas, tal, para não ficar se confundindo. A ideia aqui não é chegar nesse nível de detalhamento e de gerar esse nível de casca de banana, digamos assim. Né? Mas é importante saber o que é que deve conter um PPA, fonte de recurso, indicadores de monitoramento, métodos objetivos, órgãos, então, né, fontes. Então, isso aqui é importante que vocês saibam, né? O que é a diferença de um para outro, de quanto tempo ele é um planejamento para quanto tempo, é uma ação de quanto tempo, o que é que tem que ter lá, né? Isso aqui é importante, tá? E aí, LDO,
já é mais de curto prazo, é aqui que a gente estabelece, digamos assim, o que é prioridade, que consequentemente vai influenciar a LOA, né? Observe que nem tem aqui a questão dos prazos, eu até tirei, porque isso cara, não vai cair, tá? Então dá uma revisada aí na questão do que está lá no vídeo, prestar atenção no que tem especificamente em cada um deles, né? Do que faz em cada um deles, do que é que vai estar posto e exposto em cada um desses instrumentos, né? E aí tem aqui o papel da LDO, em termos de Constituição Federal, né? Eu preciso decorar esse negócio aí tudinho. Não, você precisa entender, né? Ao ponto de que se tiver lá uma questão falando do que é especificamente de PPA, de LOA ou de LDO, você não se confunda, para saber o que é um e o que é o outro, né? Então, é basicamente isso. Aqui, só para mostrar, né? Eu não tirei daqui. E, por fim, a LOA, que é a lei, né? Que é o orçamento, que a gente chama de orçamento, né, que vai ter ali a parte de orçamento fiscal, orçamento de investimentos e orçamento de seguridade social, dentre outras ações mais específicas que a LOA ela contempla, né, os gastos, enfim, de uma maneira geral. Aqui só foi o exemplo, mas vai acabar. É isso, pessoal. Assim, como eu disse, né, a ideia não é revisar tudo de novo, né, falar tudo de novo, conceito de tudo de novo, porque a aula foi semana passada, então, assim, acredito eu, né, que tá bem fresco aí, mas só reforçar os principais pontos, tá? Então, assim, entender o que é urbanização, conceito, né, de urbanização, quando é que começa ali mais ou menos, quais são as consequências disso, né, a questão industrial, então, os fatores atrativos e repulsivos, a questão da hierarquia, né, a hierarquia e a classificação nossa aqui do Brasil, trazida pelo IBGE, o que significa cada um, para não confundir, e depois partir ali para os instrumentos. Então, digamos assim, que seriam os principais pontos ali para a nossa prova. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Dúvidas, perguntas? Não? Ninguém? Por enquanto, tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo, né? Deixa eu só voltar aqui para o começo. Opa. Tudo tranquilo, nada de mais, nada mais. Dúvidas com relação à atividade ainda. Tiramos algumas dúvidas de atividade, né? No começo, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Pode falar comigo, com Sofia, e a gente vai trabalhando e conversando sobre isso. Ok, pessoal. Perguntas, mas... Não? Então, vamos encerrando por aqui. Vamos encerrando por aqui nosso encontro. Vocês têm outro encontro hoje à tarde, né? Da outra disciplina. E se vocês tiverem, como eu falei, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, manda lá pelo CIGA ou manda no grupo, né? Que vocês têm um grupo com Sofia. E aí a gente vai conversando e tirando essa dúvida para que a gente consiga fechar aí a disciplina com tranquilidade. Ok, gente? Obrigado aí mais uma vez. Bom dia e bom final de semana. Boa aula mais tarde para vocês, né? Que vocês têm outra aula. E a gente vai se falando, né? Vou agora aqui já ajustar a questão das atividades, tá? E assim que baixar o vídeo, né? Que ele chega no e-mail e tal, aí eu já tento lançar lá no YouTube ainda hoje. Ok? Bom final de semana, bom domingo, boa aula aí para vocês. E a gente se fala. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, professor. Obrigado, Obrigadão professor. aí. Bom final de semana a todos. Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado, Ana. Valeu. Valeu, professor. Obrigadão aí. Bom fim de semana para todos. Até mais. Nossa,